Vou chamar o pastor Sobrinho. Obrigado pela dica. Vou pedir a você que mais uma vez estenda a sua mão para que nós possamos orar por ele. Poderoso Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, adorar o teu nome. E te agradecer, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de poder ouvir a tua palavra publicamente, Senhor. Muito obrigado. Quantas pessoas, Senhor, gostariam de hoje estar aqui, tendo essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de ouvir a tua voz através da tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração e que venha promover transformação nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor use o pastor Sobrinho agora de uma maneira muito especial, que ele seja um canal aberto para a ministração da tua palavra e que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados e regozijados por ela. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Graça e paz a todos vocês. Que nome lindo o nome do visitante, vocês viram? Quando perguntou ele que nome, como é seu nome? Ele, Carlos, você viu que nome lindo? Seja bem-vindo, viu, Carlos? Seu nome é muito bonito, parabéns, viu? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e convidá-los a refletir um texto. Por favor, olha que honra. Obrigado, pastor. Refletir um texto comigo. É um texto que a gente já viu, mas hoje em especial eu tive a oportunidade de ter uma experiência com ele numa outra perspectiva e eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, é bem fácil, Mateus 26, do 36 ao 46. Ficou fácil, né? 26, 36, 46. É um texto bastante conhecido e que eu me acostumei a olhar para ele de um jeito e hoje Deus me mostrou ele de um outro jeitinho e eu quero compartilhar. Diz assim, então, todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Deixa eu ver se tem... Pronto, acho que todo mundo achou, né? Vamos lá. Se você não achou, acompanha aqui no telão. Diz assim, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se retirou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o meu traidor. Esse é um texto muito comum, muito conhecido, e a gente sempre olha para ele como um texto da preparação ali daquele momento que Jesus seria traído, e a gente tem algumas informações nele que estão meio que registradas na nossa cabeça por causa do tanto de vezes que a gente já viu esse texto, né? Que a gente fala, a gente sabe que o Getsemane é um monte de prensar o azeite, é o local onde orou, é onde Jesus orou, é o local onde ele foi com os discípulos, a gente tem essas regras meio que gerais na cabeça. E eu meditando nesse texto, Deus me mostrou algumas coisas que, algumas delas para mim foram uma novidade, no sentido de que eu nunca tinha olhado para esse texto desse jeito e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, e essa não é uma novidade, é que o texto reforça e mostra que Jesus era um homem de oração. Então, se eu e você somos seguidores dele, nós precisamos obrigatoriamente sermos pessoas de oração.
Então, se eu e você não estamos orando o suficiente, a gente já pode questionar se de fato nós somos seguidores de Cristo ou não. A outra coisa é que ele usa a oração, e esse para mim é um dos grandes aprendizados, como um exemplo claro de conexão de intimidade. Porque, eu não sei você, mas se eu soubesse, eu com a minha natureza humana, se eu soubesse e que eu tinha a capacidade de saber o que estava por vir nas coisas, eu ia procurar sempre dar um jeitinho. Você imagina se você soubesse, se coloque no lugar de Jesus, e se você, usando o poder divino, tivesse a convicção de que estavam prestes a chegar soldados que iam te prender, que iam te levar para um martírio. Fale a verdade aí, se você com a natureza humana, se você pudesse estalar um dedo e fazer os soldados sumirem, fazer os soldados não lhe enxergarem, a gente ia buscar alguma alternativa desse jeito. E aí o que Jesus nos mostra? É que ele sabia o que ia acontecer, mas ao invés de usar a sua natureza divina para se livrar do que estava por vir, ele abriu mão dela para usar com extrema intensidade a dependência de Deus. O recurso de Jesus, quando ele estava prestes a ser capturado, portanto, uma situação que ele sabia o que ia vir depois, o recurso dele, ao invés de buscar se livrar disso, ele até pediu a Deus que se pudesse livrar o que assim o fizesse, mas ele termina sempre a fala dele dizendo, se não der jeito, eu estou aqui. Mas como é que ele diz isso? Ele não diz isso gritando no alto do monte, ele não diz isso na rede social, até porque na época não tinha. Ele não diz isso desse jeito. O que é que ele faz? Ele diz isso orando. Ele se retira num momento para orar, onde muitas vezes eu e você estaríamos fazendo qualquer outra coisa. Diante de uma situação de dificuldade, diante de uma situação clara de dificuldade, e eu e você provavelmente estaríamos dando um jeitinho. E ele está prestes a passar por uma provação intensa, e ele sabe que os discípulos também. Porque naquele momento ali, ele se retira para orar, é bem verdade que ele escolhe 3 em especial, mas o que estava por vir era também uma preparação para aqueles que estavam seguindo. E o detalhe é que ele sabia que eles iam falhar. Porque se a gente partir do pressuposto que ele, na natureza divina, ele sabia o que ia acontecer, a gente precisa admitir que ele sabia que os discípulos iam falhar. Mas mesmo assim ele os chamou, e mesmo assim ele chamou 3 em especial para um momento de mais intimidade ainda, mesmo sabendo que eles iam falhar. E aí esse texto, rapaz, mexeu comigo, porque quando eu comecei a refletir, a primeira pergunta que eu me fiz foi, se eu estivesse lá, primeira pergunta, eu estaria nesse grupo, que ele chamou para ir para o monte orar? A segunda pergunta é, desse grupo eu estaria entre os 3? Já parou para pensar nisso? E aí Jesus nos chama o tempo inteiro, todos os dias, para que a gente tenha esse momento de oração, de retiro com Ele. E eu e você pode simbolicamente ser um desses 3. E na oportunidade de estar com Jesus, orando, intercedendo, se preparando para algo que está vindo, o que é que a gente tem feito? Dormido. Rapaz, pare para pensar nisso. Você se coloca diante de uma situação de... E aqui Jesus está treinando os discípulos. Ele está levando... Olha que experiência poderosa. Ele está levando os discípulos para o monte, para fazer com que eles tenham uma experiência de oração e vigília com o próprio Jesus, para se proteger do que está por vindo. Se eu estou com Jesus num ambiente desse, sabendo que ele sabe alguma coisa, eu ia estar, Jesus me conte o que é que está por vindo, por que a gente está aqui, por que a gente se retirou para orar, o que é que está acontecendo de estranho, por que a gente... Não, o que é que o texto nos mostra é que não há inquietação nos discípulos, há preguiça. Os discípulos não se preocuparam em o que nós temos que fazer, como nós temos que interceder. Se eu estou aqui com Jesus com uma missão de protegê-lo até, ou de estar com ele num ambiente mais reservado, como é que eu posso aproveitar isso? Não, o texto diz que eles dormiram. E o texto diz que Jesus fez por 3 vezes esse momento de oração, e nas 3 vezes que ele chegou, os discípulos estavam dormindo. Comece a visualizar isso. Você com Jesus num lugar especial, separado, para orar. Que oportunidade incrível. Jesus está lá com você, num lugar onde não tem barulho, não tem som, não tem paredão, não tem trio elétrico, tem nada. Porque talvez você esteja usando dessas desculpas para dizer que não se concentra aqui. Mas você está num monte lá com Jesus, sozinho, na oportunidade mais incrível de oração. E aí, diante dessa oportunidade, você vai dormir. E aí eu preciso lhe fazer essa pergunta, porque eu fiz para mim, eu não gostei da resposta que eu mesmo me dei, mas aí você faz para você. Se no momento de intimidade com Jesus te chamando, e te chamando, pegando pela mão, e te separando, e Ele está propondo um momento de intimidade com você, você está dormindo, o que é que você não está fazendo quando a iniciativa é só sua?
Quando você acorda de manhã e diz assim, rapaz, eu vou orar. Se com Jesus colado em você, você está dormindo, o que é que você não está fazendo quando você diz que vai orar sozinho? Se é que você tem orado, se é que você tem ido para o morro, para o monte orar. Porque quando eu meditei nesse texto, a primeira pergunta que eu me fiz foi, se Jesus precisasse de mim em oração, como ele chamou os discípulos, será que eu estaria nos 12? Será que ele contaria comigo como alguém que ele pode confiar em orar por algo ou por alguém? Será que hoje Jesus olha para mim e vê alguém como alguém disponível? Ou será que ele me olha e me vê como alguém extremamente ocupado, que não pode orar, que está preocupado com as coisas? Mas ainda assim que ele me encontre, quando ele me encontrar, será que eu vou para lá dar o meu melhor ou será que eu vou dormir? Rapaz, eu fiquei pensando nisso. Isso me deixou um pouco angustiado. Eu me senti tranquilo em ficar angustiado, porque nós estamos lendo um texto onde o próprio Jesus se sente angustiado, onde o próprio Jesus se sente triste. Então, eu posso me sentir um pouquinho. Mas a essência dessa oração que Jesus fez não era uma oração que tinha na sua essência resolver o problema que estava por vir. Porque ele sabia o que estava por vir, ele sabia que não era fácil o que estava por vir. E obviamente que em 2 momentos nós vimos ele falar, se puder afaste de mim, se eu puder passar por isso sem beber desse cálice, mas, ele sempre termina dizendo, mas seja feita a sua vontade. E aqui ele me deu um outro ensinamento, hoje de tarde. É que a minha oração, ela não pode ser para que Jesus me livre das coisas, ou para que Deus me livre das coisas, ou para que Deus arrume as coisas de um jeito que fique bom para mim. A minha oração precisa ser para que eu esteja pronto e preparado para viver aquilo que Deus quer que eu viva. E deixa eu te dizer, muitas vezes o que Deus quer que você viva não é fácil, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil, mas é necessário. Você já pensou se Deus dissesse para Jesus que ele podia escolher ir para a cruz ou não, se desse a ele a opção de escolher, ele tivesse escolhido, não quero não. Onde eu e você estaríamos hoje? Em que condição eu e você estaríamos hoje? É graças a essa renúncia que o mundo questiona e fala de... Quando algumas pessoas falam assim, mas você aceita Jesus, você não pode fazer mais nada, você fica preso. E o mundo tem a falsa sensação de que liberdade é fazer o que quer. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é a grande habilidade de poder dizer não às suas vontades. Porque se fazer o que quer fosse ser livre, a pessoa que está dependente das drogas, por exemplo, era livre. E não é. Ela é uma escrava, e ela não pode escolher fazer o que quer? Pode. Por que ela não é livre, ela é escrava? Porque ela acha que está fazendo o que quer, mas ela está dominada por algo que está a destruindo. O que Jesus faz aqui é abrir mão da vontade dele, e no que muitos podem achar que é uma prisão, porque ele está abrindo mão da própria vontade para fazer a vontade de outro, é na verdade aquilo que o liberta. Você já pensou, você diz assim, Deus, eu gostaria de fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu oro assim, Deus, eu queria fazer isso. Eu queria fazer aquilo. Eu gostaria, se o Senhor deixar, mas se o Senhor não quiser que eu faça, que seja feita a sua vontade. E quando Deus me diz não, eu não me entristeço. Mas Ele sabe cada coisa que eu quero. Muitas das vezes Ele me diz não, mas eu sempre digo o que é que eu quero. E muitas vezes a gente tem essa visão de que a oração é algo que a gente tem que fazer como se fosse um ritual, onde é comum a gente ouvir assim, eu gosto quando fulano ora, porque ele ora tão bonito. Quem já ouviu isso? Alguém fala isso? Eu oro quando, rapaz, quando fulana ora, ela ora tão bonito. E eu não gosto muito de orar em público não, porque minha oração, não é assim? Como se houvesse um modelo a ser seguido. Observe que Jesus aqui nesse texto, ele faz um incentivo claro e direto à oração, mas o texto não diz exatamente um modelo de como orar. O que é que ele faz? Ele diz assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Então eu e você podemos claramente dizer a Deus o que a gente quer, desde que a gente esteja disposto a submeter o que a gente quer ao que Deus quer. Se empatar, está tudo certo. Se o que a gente quer combinar com o que Deus quer, está tudo certo. Se não combinar, a gente precisa agradecer a Deus por Ele nos livrar daquela nossa vontade. Porque aquela nossa vontade provavelmente ia nos levar para um lugar ruim. E esse negócio de oração mais curta ou mais longa, eu me lembro de quando meu filho Davi estava no hospital, lá na UTI, e ele não queria mais furar o braço, e ele fez assim, pai, eu quero orar, vamos falar com Jesus para não furar. Eu digo, bora, olha aí que Jesus vai fazer com que você não fure mais seu braço. E aí ele estava com 2 anos e meio, bem debilitado, aí ele fez assim, Senhor,
eu não quero mais furar. Amém. Só isso. Aí eu virei para ele e fez, pô, pai, vamos dar uma caprichada? Essa oração foi bem michuruquinha, não foi? Aí ele fez, pai, mas o que eu quero é isso. É que não fure mais. Com a leveza e a praticidade da criança. No dia seguinte, a médica foi lá, deu um remédio a ele oral que nenhuma criança tomava, que era horrível de tomar. E ele tomou, e por ter tomado esse remédio, a partir daquele dia ele começou a receber as medicações via oral. E não tomou nem mais uma seringada depois daquele dia. E quando a gente percebeu isso, ele virou e falou assim, tá vendo, pai, eu orei para Jesus e não vai me furar mais. E eu caí em choro naquele hospital, não foi pelo milagre em si de Jesus ter respondido, foi porque eu chamei a oração dele de michuruca. E aí naquele dia Jesus fez assim, o que ele queria não era que parasse de furar? Ele me disse, eu quero que pare de furar. Eu falei, tá bom, vai parar de furar. E ele não tomou nem mais uma injeção depois daquele dia. Nós ficamos alguns dias ainda no hospital. E aí o que Jesus está dizendo é assim, ó, eu preciso que você ore como um modelo de conexão com Deus perfeita, e você não precisa enfeitar muito não. Você só precisa me dizer o que você quer, e está disposto a eu autorizar ou não, de acordo com o plano que Deus tem para você. Se eu autorizar, você avança. Se eu não autorizar, não. Você vai para o próximo pedido, se for o caso. Agora, você precisa estar disposto. E aqui, eu vejo algo extraordinário, que é como Deus lida com a tristeza. Porque eu e você, quando a tristeza vem sobre nós, muitas vezes a gente se abate. Eu tenho conversado com muitas pessoas, assim, eu conversei outro dia, esses dias, aliás, ontem, eu conversei com a irmã minha, pastora, que está lá em Portugal, e outra pastora também, e é unanimidade, todas me disseram a mesma coisa. Todos os cristãos que eu tenho conversado, que estão diante de Deus com firmeza, estão passando por momentos de tristeza e dor. Ela disse, todos que estão ali, ó, buscando Jesus, eles não estão encontrando facilidade. Não está fácil para ninguém. Ela me disse, uma lá em Portugal, a outra estava em outro lugar, agora já está aqui. Ela me disse, ó, todos os pastores, todos os líderes, todas as pessoas de igreja que eu tenho conversado, aqueles cristãos que estão ao pé da cruz mesmo ali, que estão firmados, que estão buscando a Deus, nenhum deles está tendo como resposta a facilidade. E a gente criou o modelo de que bom é quando a gente ora e o problema resolve. Não é esse o modelo que está na nossa cabeça? Aí eu estou com um problema, eu vou orar, Deus resolve. E não está escrito em lugar nenhum que Ele vai resolver. Talvez Ele precise só te ajudar a passar por esse processo. E é isso que esse texto está dizendo. Imagine-se que a gente precisa aprender a orar como Jesus orou. Deus, ó, eu estou enfrentando essa dificuldade financeira aqui, está duro, não está fácil. Para mim, eu cheguei no meu limite. Mas, se é propósito do Senhor que eu passe, me ajude a passar. Se o Senhor puder me tirar daqui e me levar para uma outra posição, eu agradeço. Mas se o Senhor não for me tirar agora, está tudo certo também. Só que isso é muito lindo da gente falar na teoria. Quando a gente está na prática vivendo aquela situação, a nossa oração é, Deus, aqui está ruim, me tira daqui. E quando Deus não tira, a gente acha que Ele não está nos ouvindo, quem está ao nosso redor acha que a gente está em pecado. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, ó, fulano, rapaz, nada dá certo, tudo que ele faz, acontece uma coisa, isso aí, com certeza ele está em pecado. A gente não já ouviu essas coisas? E aqui, ó, Jesus está diante dos discípulos e ele tem uma oportunidade única de julgar e condenar os discípulos ali. Porque os discípulos estão com ele, por ordem dele, por chamado dele, com a missão dada por ele de orar e de vigiar ali, e eles dormem. Eles dormem. Então, Jesus nos mostra uma coisa aqui que eu considero muito interessante, é que de nada vale a vantagem da gente saber o que está por vir. Anote isso aí, de nada vale a vantagem de saber o que está por vir, se você não está com aquele que sabe o que está por vir. Por que tem muitas igrejas, muitos lugares que as pessoas estão indo enlouquecidas atrás de culto de revelação? Porque elas querem que Deus mostre para ela o que vai acontecer no futuro. Revelação não é isso? Não é Deus mostrar o que vai acontecer no futuro? Aí ela vai, eu nunca vi alguém postar nada na rede social dizendo que foi para o culto de revelação e lá no culto o pastor disse, ó, você vai sofrer, vai acontecer dor. Não tem. Toda essa revelação que eu vejo na internet é de que vai prosperar, de que vai ser uma bênção, de que vai tudo dar certo. Não tem revelação de, ó, você vai passar por dor, por sofrimento. Não tem. Aí a gente vai para o Evangelho, é isso que o Evangelho diz. Então assim, ó, repare, nós não podemos usar o fato de a gente estar conectado com aquele que sabe o futuro para fazer vantagem com isso.
A única vantagem que isso traz para nós é a certeza de que Ele está no controle, e por isso a gente precisa orar com intimidade com Ele agora, para que Ele cuide do que está por vir, não para a gente saber o que está por vir. A gente não precisa saber o que está por vir, a gente só precisa ter a certeza de que Ele estará conosco no que está por vir. Porque Jesus, nesse texto aqui, ele até em algum momento ele disse: se puder afastar de mim, eu prefiro que afaste, mas se não puder, que seja feita a sua vontade. E a partir daí, ele não descola mais de Deus. A gente não vê textos onde ele fica durante o caminho até a cruz dizendo: ó vida, ó azar. Não tem. A partir daí, ele aceita a vontade de Deus e entende que Deus vai o guiar e cuidar dele em todo o processo. A nossa oração precisa ser assim: Deus, está doendo, está ruim, eu não quero, mas se o Senhor quiser que seja desse jeito, vai ser. E eu estou aqui, vai ser desse jeito. Porque a gente não pode ficar triste com o futuro, conhecendo ele ou não, independente de você ter o futuro revelado ou não. Você não precisa ficar alegre, triste com o futuro. Você precisa orar e confiar em quem está lá na frente. Porque se eu creio que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu de fato entrego a Ele, eu peço a Ele para que Ele me ajude no presente a suportar. Se Ele quiser mudar a realidade, Ele muda. E se Ele não quiser? E se o propósito de Deus for que você ainda enfrente um sofrimento ainda maior do que você está vivendo agora? Muitas vezes, eu orando em casa, minha esposa, a gente conversando, e a gente se questiona: por que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente já fez, é natural. Senhor, por que isso está acontecendo? Não está bom não, isso aqui está... Aí sempre que a gente faz esse questionamento, vem sempre a mesma coisa: você não precisa saber por que está acontecendo, você só precisa fazer fluir. Em algum momento você vai descobrir por que isso aconteceu, mas se há um propósito, fique na sua. Uma coisa que me chama a atenção e me chamou muito também, não sei se vocês repararam no texto, é que Jesus está falando com os discípulos, e o texto não faz... os discípulos não estavam tristes. Já reparou isso? Os discípulos não estavam tristes. Apesar do cenário que estava por vir ser um cenário caótico, crítico. Porque o que ia acontecer depois? Os soldados iam subir, iam prender Jesus, e a partir dali ia começar todo o martírio até a cruz. E se ia acontecer com Jesus, ia acontecer com quem segue Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então era para eles estarem como? No mínimo preocupados. O que o texto diz é que eles não estavam tristes. Eles estavam como? Adormecidos. Rapaz, isso é muito preocupante. Porque essa é, na minha opinião, uma das grandes estratégias que Satanás tem usado. Ele quer que a gente seja como esses discípulos tiveram. Talvez você vai dizer assim: oxe, Satanás quer que a gente seja como os discípulos. Nesse caso específico. Porque ele quer que a gente fique despreocupado, para que a gente fique despreparado. Num cenário onde você pode estar do lado de Jesus, você pode estar com ele no monte, num ambiente perfeito de oração e intimidade, e isso não servir para nada. Você imaginou o que é você estar no monte, no pico da intimidade com Jesus e dormir? O texto não nos diz que eles estavam preocupados ou apavorados ou ansiosos. Não, o texto diz que quem estava triste, angustiado era Jesus. Os discípulos estavam adormecidos, como muitas vezes eu e você ficamos. Porque se está tudo bem, se a gente está num ambiente onde a gente sabe que Jesus está, isso às vezes acontece na igreja, acontece em casa, no trabalho, não importa. Muitas vezes, quando a gente sabe que a gente está num ambiente que Jesus está, isso faz, ao invés da gente ficar vigilantes com Ele e por Ele, está fazendo a gente ficar adormecido. É a igreja, e eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja em geral, é a igreja que fica conectada e ligada nos eventos de banda gospel, mas não participa do culto de oração. É a igreja que está conectada. Hoje eu vi um vídeo de uma menina, postado até num perfil gospel. Eu acho que ele achou que era uma vantagem aquilo. A menina estava era uma festa, tipo um carnaval de rua, e a menina estava fantasiada com a fantasia de anjo, com as asas grandonas assim branca. Uma anja, né? Não sei se anjo não tem sexo, né? Uma anja, uma menina de anjo. E ela estava fantasiada. E ele postou no perfil gospel porque ele achou incrível aquilo. O que foi que aconteceu? Ele foi entrevistar a menina. E a menina falou assim, ela estava com a roupa comprida, calça branca, não estava com a roupa
como é que fala? Do carnaval, não estava com a roupa decotada, nada, mas vulgar. Ela estava até bem vestida até o pé e tal, só que tinha as asas de anjo e tal. Aí ele perguntou a ela, ela falou assim, eu estava vindo para cá, eu estava com a saia curtinha, mas o Espírito Santo me incomodou e me disse, vá, mas bote uma calça. Rapaz, eu queria morrer. Ele fez assim, vá. Aí ela fala assim, vá, mas bote uma calça. Se divirta, aproveite, mas seja obediente a Deus. Eu falei, oxi. Eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível não. Eu quase que olhei lá no rodapé para ver se não tinha Satanás Records Produções no vídeo. Porque olha o princípio. Não, eu fui para o carnaval, mas eu fui de calça, eu não fui com a roupa devassa, eu nem bebi. Fiz nada. Mas eu fui para o carnaval, porque o Espírito Santo me disse que eu podia ir, mas só não podia ir de saia curta. Eu, ouvindo o texto, eu pensei assim, o Espírito que falou com você não foi o santo, não. Eu pensando cá comigo. Então você imagine, para mim é o mesmo cenário. É alguém que acha que está com Jesus, acha que o conhece, acha que ouve a voz dele, mas está dormindo. Diante da oportunidade, porque se ela chegasse lá e dissesse assim, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui, porque ele sabia que eu ia dar um testemunho, eu estou indo para casa agora, porque eu vim para cá, para vir para a festa, mas o Espírito Santo me falou que aqui não é meu lugar. Aí faria sentido para mim, mas ela dizer que o Espírito Santo falou com ela, saia curta não, mas a calça, bote a calça que você pode ir, é como estar na presença de Deus adormecido. Não serve para nada. E muitas vezes o que a gente está fazendo é isso. A gente está vindo no culto da quinta, está vindo no culto do domingo, está atendendo até algumas demandas de algumas reuniões, de algumas coisas, mas enquanto Jesus está no ambiente, a gente está dormindo. Quando chega em casa, que a gente tem a oportunidade de orar, de ir para o secreto do quarto, a gente só vai se o bicho estiver pegando feio. Chegou o dia do boleto, não tem o dinheiro. Chegou uma doença, chegou uma situação, a gente chora bonito na presença de Deus. Mas quando tudo está bem, o que é que a gente faz na presença de Deus? Dorme. Eu não sei se para você está claro como está para mim, mas muitas vezes, quando a gente entende que Deus pode fazer, e é uma situação que a gente entende que está 100% fora do nosso controle, como uma doença, uma dívida que a gente tem que pagar e não tem, um problema no casamento, seja qual for, a gente entende que está fora do controle. Aí a gente diz a Deus, eu creio que o Senhor pode resolver. Aí a gente chora, faz tudo. Mas me diga aí, o que é que na sua vida efetivamente está no seu controle? Quem aqui pode garantir que amanhã está vivo? Aliás, quem aqui pode garantir que daqui a 5 minutos vai estar vivo? Efetivamente não tem nada no nosso controle. E se a gente entender isso, a gente vai entregar 100% das coisas. E a gente vai ficar em permanente oração. Só que a gente não vai ficar na presença dele dormindo. A gente vai ficar em permanente oração. Porque os testes, as provas espirituais que a gente está para enfrentar, a gente precisa se preparar agora. Quando a gente ora hoje, a gente se reveste para o que está por vir. A gente não se reveste para o que já passou. A gente não ora para dizer, Deus, anteontem eu tive uma luta, me ajude. A luta já foi. A gente ora para o que está por vir. E se você não está orando, o que é que te faz acreditar que você vai vencer o que está por vir? Se você só chama por Jesus e só entra na presença dele quando já passou, quando já está ruim, quando está afetando você. Não há ninguém perfeito nessa área. Por mais que você ore, talvez você esteja pensando assim, não, eu oro 5 horas por dia. Não tem ninguém perfeito nessa área. Mas o princípio é que a gente entenda que nós não podemos correr o risco. Se eu tivesse que escolher uma coisa para você ir para casa pensando, seria isso. Você precisa entender que é possível estar num ambiente com Jesus, com Ele do lado, e você não prestar para nada. Você está dormindo. O que o texto está dizendo é, você precisa estar com Ele no monte de oração para orar. Você precisa estar na presença de Deus para ouvi-lo. Você precisa estar na presença de Deus para entender o recado que Ele quer dizer a você, não para dormir. Agora, observe com isso, e eu vou terminar com isso. Jesus, ele diz aos discípulos dele que a alma dele está profundamente triste. Tem gente que acha que isso é um sinal de fraqueza. Está triste ao ponto, uma tristeza mortal. A tradução do hebraico
desse texto diz que ele estava com aquela angústia que antecede a morte. Sabe quando... os mais antigos que dizem isso, né? Que quando a pessoa ia morrer, ela sentia e começava a se despedir das pessoas. Os mais antigos não dizem isso. Eu já vi algumas experiências de pessoas assim, que, queria te dizer que eu te amo e tal, começa a parecer que está se despedindo, no dia seguinte morre. A ciência diz que essas pessoas passam por um processo, que a ciência não sabe explicar, mas a Bíblia já está falando disso há um bocado de tempo, que é uma angústia, é um pico de angústia terrível, porque ela não consegue controlar. Porque ela não sabe que é porque ela vai morrer. Ela só sabe que é um negócio ruim. Então ela sente uma angústia. Aqui Jesus está dizendo. Agora você imagina se ela soubesse que vai morrer. Que ela soubesse que vai ser crucificada, soubesse que vai apanhar. Você imagina como isso fica exponencial, esse nível de angústia. Então, só que quando ele ora a Deus, preste atenção nisso. Mesmo no pico de angústia e de tristeza, o texto nos mostra que Jesus ora a Deus de forma reverente. Ele não faz escândalo, ele não fica fazendo showzinho. Eu sou seu filho, o senhor sabe, não sei o quê, tem que me atender, ouvido, azar, eu não quero, não. A oração dele é com reverência. Diante de Deus, nós precisamos ter reverência em qualquer situação, ainda que a situação seja de tristeza e dor. Ainda que a nossa emoção esteja abalada e mexida. Porque às vezes a gente, quando está muito triste ou abalado com a situação, a gente perde um pouco do controle. O que Jesus está dizendo é assim: diante do meu Pai, diante daquele que eu creio que pode resolver a minha situação, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas não convém. Eu preciso ter reverência. E assim, pare para pensar. Porque enquanto ele ora a Deus, ele permanece firme ali com reverência, mas ele não se torna, como é que eu vou dizer, severo, exigente com Deus. Ele não fala como alguém que é como se Deus devesse um favor para ele. Porque muitas vezes a gente ora assim. Eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu faço, eu aconteço, eu não mereço. Não é assim que Jesus ora. O que é que ele faz? Ele, no pico da angústia, ele mostra uma fidelidade, uma dependência, que eu e você precisamos aprender. Porque sofrer, eu gosto dessa frase, eu até anotei, sofrer não nos dá o direito de reclamar de Deus ou murmurar. Quanto maior o seu sofrimento, maior deve ser a sua reverência. E muitas vezes a gente está fazendo do sofrimento, usando uma espécie de coitadismo, para que Deus atenda a nossa demanda, como se a gente fosse merecedor de alguma coisa. Por fim, eu quero terminar dizendo o seguinte, porque se você for parar para pensar, o que Jesus pediu na oração, de primeiro ele tomou um não. Porque a oração dele foi atendida 100%. Porque depois que ele orou, ele falou: se não puder afastar de mim, me faz vencer. E ele venceu. Pronto, nessa perspectiva. Mas a primeira parte da oração foi: se puder afastar de mim, se puder fazer com que eu não passe por isso, que é como muitas vezes a gente ora. A gente precisa entender que o não de Deus não significa que a gente não deve continuar em oração. Porque às vezes a gente acha que enquanto Deus não der a resposta que a gente quer, a gente tem que ficar perturbando Deus. Oração não é isso. Oração é falar com Deus até que Ele nos dê com clareza a resposta, mesmo que essa resposta não seja satisfatória. Talvez a resposta de Deus para você seja não. Talvez a resposta de Deus para você seja agora não. Como várias vezes eu já orei a Deus por coisas, e Ele me disse agora não, eu tomei como um não, fiquei triste, chateado, e mais na frente a coisa aconteceu, e eu entendi que o agora não era porque não era naquele momento, nem naquele lugar. A gente precisa ter reverência e respeito e sabedoria, como Jesus teve, e a gente precisa se comprometer em obedecer, seja qual for a resposta da oração. Porque eu e você hoje estamos livres, estamos salvos, porque Jesus, nesse momento aqui desse texto, Ele subiu ao monte, aflito,
triste, preocupado. Ele subiu para o monte. Ele contou com a ajuda daqueles que ele confiava e esses dormiram. E aí sou eu e você. Já pega logo para você essa. Tem 3. Mas pastor, aqui tem mais de 3. Tem problema não. Escolha um, é você. Ele subiu com quem ele confiava. Essas pessoas deixaram ele na mão em oração. Dormiram. Mas ele permaneceu firme até o fim. E essa permanência dele até o fim fez com que o projeto de Deus se cumprisse. E eu e você pudéssemos hoje ser salvos e libertos. E talvez você esteja hoje no lugar desse discípulo, dormindo. Mas nós somos convidados não a ser o imitador do discípulo. Nós somos convidados a ser o imitador de Jesus. A gente vai se comportar como discípulo às vezes. A gente vai cochilar no caminho, vai sentir vontade de dormir quando a gente devia orar. Mas como cristãos que somos, porque eu sou, se você é cristão, diga amém. Como cristão que nós somos, nós temos Cristo como referência. E Ele é aquele que não dormiu. Ele é aquele que, mesmo no momento de angústia, Ele fez a vontade de Deus permanecer. Ele é aquele que sofreu, que foi pisado, que passou por todo tipo de dor. O texto bíblico diz que não havia formosura no rosto dele, de tanto que ele apanhou. Ele podia ter, em qualquer etapa do caminho, ter recuado, mas ele permaneceu até o fim. O texto diz que até a última gota de sangue, Ele deu por mim e por você, para que hoje a gente fosse salvo. E eu não sei você, mas me alegra muito saber que o Jesus que eu sigo, que eu olho todos os dias como referência, não só está disposto a não me abandonar, mesmo quando eu durmo na presença dEle. Fique de pé. Talvez você tenha chegado aqui cansado, porque quando você dorme muito, cansa. Não cansa quando a gente dorme muito? Não acorda assim cansado? Talvez você esteja cansado achando que você está trabalhando muito, não é porque você está cochilando muito. Talvez o seu cansaço seja porque na presença de Deus, ao invés de orar, você está dormindo. E eu queria orar por isso. Cadê o pastor Neto? Venha, pastor. Ou pastora Grace, né? Desculpe, venha, pastora. É uma coisa só, né? Está valendo. Eu vou orar, a pastora Grace vai orar também. Porque hoje esse texto me fez pensar e trouxe à minha memória todas as vezes que eu tive no alto da intimidade com Jesus e cochilei. Esse texto me trouxe à memória hoje todas as vezes que eu estive diante de uma situação difícil e ao invés de ir para o monte com Jesus, eu fui para qualquer outro lugar. Esse texto me trouxe à memória das vezes que eu até disse não para esses lugares e fui para o monte e disse não, hoje vai. Mas no meio do caminho eu cochilei. E aí no final eu refleti, Deus me perdoa pelas vezes que eu cochilei na tua presença. E Deus falou, eu não só te perdoo, não só te perdoei, como te amo, te escolhi e te salvei. Isso trouxe uma alegria profunda para o meu coração. Porque Ele não disse hora nenhuma hoje de tarde, que vai tirar nenhuma das dificuldades que eu estou enfrentando. Eu até queria que Ele dissesse, mas não disse. Ele não disse hora nenhuma que os meus problemas vão estar todos resolvidos amanhã. Ele não disse hora nenhuma que eu vou receber uma notícia incrível amanhã, hora nenhuma. O que Ele me disse foi, seja o que for acontecer amanhã, eu estarei contigo. E eu espero que você esteja comigo e não cochile. E é sobre isso que eu quero orar. Talvez você esteja nessa fase agora da sua vida. Você está achando que você está fazendo tudo certo. Você está na presença, você está vindo quinta, domingo. Mas tem alguma coisa que não está desenrolando. Quem está entendendo? Você ora, você dizima, você jejua, você faz tudo. Mas tem alguma coisa que parece que na hora que vai... E sabe o que é que pode ser? Comigo aconteceu, por isso que eu posso falar. Muitas vezes eu procurei respostas de Jesus e Ele disse, quando você estiver coladinho comigo na intimidade eu vou lhe responder. Aí eu falei, que incrível. Aí eu subi com um monte para Ele me responder, porque não há lugar de maior intimidade. Eu fui no monte, né? Não subi na montanha propriamente dita, mas estar no monte com Ele. E Ele disse, hoje eu vou lhe responder. Você não me perguntou? Eu vou lhe responder. Venha comigo aqui. E eu subi com Ele para a intimidade. E na hora que Ele foi me responder, adivinha o que aconteceu? Eu cochilei. E aí, eu tive que esperar outro dia, e outro dia, e outro dia. E eu fiquei pensando nisso. Deus, será que já era para eu ter essa resposta? Será que o Senhor já tentou me responder isso e eu estava dormindo? Me fez refletir sobre isso. E esse vai ser o motivo da minha madrugada hoje.
hoje de noite eu vou, Deus, ó, eu estou aqui, nem que eu bote uns palitos de fósforo aqui, ó, mas não tem quem faça eu dormir hoje. Se o Senhor for me responder hoje sai, porque hoje eu não vou dormir de jeito nenhum. E eu quero te convidar, se você precisar avançar nessa área da oração, talvez você já tenha muito tempo de convertido, talvez você já seja cristão há bastante tempo, mas se você for olhar para o seu último ano, eu não vou nem para muito para trás, se você for olhar para o seu último ano, não teve um dia sequer que você ficou 2 horas orando, no mesmo dia. Eita, que agora eu peguei pesado, não foi? 2 horas, pastor? E tem gente que ora 2 horas, tem gente que pensou assim, tem gente que ora 2 horas. Talvez no último ano você não possa se orgulhar de ter orado todo dia. Talvez nessa última semana, nos últimos 7 dias, talvez você, parando para pensar, você vai ver que você ficou 2 ou 3 sem orar, 2 ou 3 sem ler a Bíblia nenhum dia, porque a correria foi grande. Você está cheio de desculpa. Eu quero te convidar essa noite para que você faça o marco 0, aquele momento onde vai dividir sua vida entre antes e depois de hoje. É aquela oração que você vai vir aqui na frente e eu vou descer para orar com você, e a pastora Grace vai orar aqui, para que a partir de hoje você assuma o compromisso de nunca mais cochilar na intimidade com Deus, nunca mais ficar desatento na presença dele, e acima de tudo, ficar disponível para subir o monte com ele quando ele te chamar. Porque essa oração eu fiz hoje, vou fazer de novo aqui, e eu espero que você faça também. Se você precisa melhorar a sua disciplina de oração, a sua disponibilidade de oração, a sua intimidade com Deus de oração, saia do seu lugar, venha para cá, vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu vou descer.